Você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos. Eu quero ler um texto, depois você pode voltar a tomar o seu lugar, que está lá no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus. Se você preferir, você pode ler na TV ou na sua Bíblia, né? Hebreus, capítulo 11, é lá no finalzinho, pertinho aí de Tiago. Você acha fácil? É mais fácil você ir até Apocalipse, voltar um pouquinho. Você acha, o crente tem que ser destro na palavra, né? Hebreus capítulo 11, versículo 23. Esse barulho de folha é algo raro, né, irmãos? A turma gosta muito de celular, de computador, mas o barulho de folha é bom para os ouvidos. Hebreus 11, 23, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus pela leitura da Tua palavra, Senhor. Amamos ouvir a Tua voz, te pedimos entendimento, discernimento, a Deus, para aplicarmos imediatamente a Tua vontade na nossa caminhada. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Vamos falar um pouco sobre a obediência pela fé. Esse texto é um texto maravilhoso, a carta aos Hebreus fala muito de fé, cita vários personagens. Tem algo interessante que eu chamo a atenção dos irmãos, quando o texto diz que Moisés foi salvo, né, pelos seus pais, Deus deu a eles um modo de operar para dar livramento, mas o escritor da carta aos Hebreus, ele faz um comentário que eu acho um tanto quanto interessante. Ele diz que porque viram que o menino era bonito. Bom, eu entendo que aqui o escritor, homem inspirado por Deus, ele não quis falar sobre a beleza humana. Logicamente, algumas palavras, né, no contexto bíblico precisam ser compreendidas. A ideia e a raiz da palavra bonito no grego não significa beleza exterior, e sim alguém de apreço. Eu fico pensando se os seus pais não olharam para aquela criança e perceberam algo sobrenatural. Algo que talvez Deus colocasse no coração dos pais, que valeria a pena pagar o preço de esconder a criança por tanto tempo. A Bíblia diz que foram 3 meses, uma perseguição. Faraó havia mandado matar os meninos, e aqui a gente já começa a entender uma questão muito interessante, e eu gosto sempre de traduzir isso na palavra, que há muito entendimento sobre a escravidão do Egito. Todos já ouviram mensagens sobre o quanto Israel viveu um tempo debaixo da escravidão do Egito. Porém, a gente precisa sempre trazer a clareza do texto. Muitos falam que a escravidão durou 400 anos. E é importante que você entenda que isso não significa uma meia-verdade, mas a escravidão não durou 4 séculos.
4 séculos, nós entendemos, segundo a história, foi o tempo da chegada de Israel no Egito, né? Jacó, seus filhos, através daquela hospedagem de José, você conhece bem a história, e dentre o período da chegada até a saída, sim, eles acreditam que foi em torno de 4 séculos, porque mudou-se a geração, 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos, e ali a gente começa a entender como o Egito mudou, como o mundo daquela época, né? O que era o mundo daquela época? Era o que Israel conhecia. Nós estamos falando de uma época em que não havia nenhuma tecnologia para transmitir, para se comunicar com o resto do mundo. Então, por um momento, Israel viveu a fome. Essa fome fez com que, por decisão humana, a ida de José para o Egito foi uma decisão divina. A transferência de toda a família daquela terra de fome para o Egito foi uma decisão humana. Quando você lê a história, você diz, não, Deus não poderia ter levado o povo à escravidão. Deus levou o povo para o Egito para que eles fossem prósperos. E eles prosperaram muito. Daí o Egito, através de Faraó, ter uma inveja de Israel, porque era um povo que prosperava, sem precisar da riqueza do Egito. Eles tiveram direito a habitar em determinadas terras, ali mesmo na região do Egito, e eles começaram a prosperar. E quando muda o faraó e muda novamente, eles começam então a reparar na prosperidade dos hebreus, como eram chamados. Mas uma prosperidade tão invejada que eles começaram a ser, eu diria, massacrados na sua moral, na sua religião, no seu modo de vestir roupas, de criar animais. Eles começaram então, no resumo, incomodar os egípcios. E aí começa a contar-se a história de que eles passaram de hóspedes, eles eram hóspedes de José, lembra? José era vice do faraó, e eles tinham toda a mordomia que uma nação pensou em ter, Israel teve, dentro de uma terra que não era a terra deles. Em algum momento Deus os tiraria dali, porque a saída de Abraão, desde Ur dos Caldeus, foi uma saída em direção a uma terra que Deus mostraria. E essa terra, segundo a Bíblia, não é o Egito. Essa terra nós chamamos de Canaã. Eles tiveram, né, foram forçados, diria eu, a sair de Canaã para ir em direção ao Egito, porque o celeiro do Egito era bom. A terra do Egito prosperava. Mas por que prosperava? Porque lá o Senhor havia colocado um hebreu, que nós conhecemos, é José, que fez com que o Egito também não passasse fome. Naquela visão dos sonhos, a revelação, José revelando o sonho de Faraó e dizendo, olha, as vacas magras vão devorar as vacas gordas. O que significa José? Então José começa a ser usado por Deus e ali ele prospera de tal maneira que ele convida a sua família. Queridos, é uma linda história. De tal maneira que muitas pessoas até hoje investigam, ficam curiosos, vasculham os tempos, os nomes dos faraós. Há pouco tempo lançaram lá na Netflix uma série, não sei se vai ser muito grande, mas pelo menos 3 episódios falando do testamento de Moisés. Lindo! Não sabemos se é de conteúdo extremamente bíblico. A TV sempre mostra, né, uma parte da arte que pode conter toda a verdade ou não. Então, não recomendo que você deixe de ler a Bíblia para assistir a TV. Mas se você desejar assistir, procure ler a Bíblia, faça suas comparações, investigue você e ore para que Deus traga sempre a revelação. Então, me chama muita atenção quando o escritor diz que o menino era bonito. E aí eu penso que naquele momento de muito sofrimento daqueles pais, em ter que abrir mão dos filhos, como muitas famílias, não é? Os meninos estavam sendo mortos, uma grande perseguição. Então os pais de Moisés decidiram escondê-lo por 3 meses, mas não puderam esconder muito. E aí começa uma linda história de fé. Uma história que nos faz acreditar pela fé, e uma história que nos mostra o tamanho da fé desses pais, em ter lançado o seu filho numa pequena embarcação no rio, acreditando que Deus cuidaria dele. Que história maravilhosa. O enredo você conhece,
Moisés é lançado no rio, uma serva da filha de Faraó, ou a própria filha de Faraó teria visto, teria tirado a criança do rio e, contrariando a ordem, né, de Faraó, o que ela faz? Ela toma para ela adota aquela criança. Ela não tem noção do que Deus vai fazer, mas eu entendo como Deus inspira pessoas, mesmo sem religião, para agirem conforme a vontade dele. Pessoas que são usadas por Deus, mesmo não tendo nenhum compromisso com Deus. Porque ela é filha de Faraó e ela tem os seus deuses, ela tem a sua religião do Egito, ela tem o seu modo de adorar os deuses estranhos nos quais ela acreditava. Então, em determinado momento, Deus age. Isso tudo é pela fé, irmãos. E às vezes o coração humano ele começa a se permitir um questionamento. O coração humano ele é muito voltado para questionar as coisas que ele não entende. A ciência é número 1 em questionar a fé, se bem que muitos cientistas entendem o poder da fé. E eu estou falando aqui da fé geral, a fé de pessoas que fazem coisas extraordinárias em nome da fé. Algumas encontramos razão para fazer, outras você diz, meu Deus, mas isso é irracional. O mundo chamará de fé. Uma fé natural. Os teólogos vão dizer que o homem nasce com esse pré-destino de ter uma fé. Alguns rejeitam, alguns vão anular a existência de Deus em seus corações. Vão dizer que Deus não existe, somos fruto do acaso, é tudo uma explosão, mas nem para provar isso eles servem. Então preferimos nós, os que cremos na palavra de Deus, preferimos andar pela fé e sim, desenvolver uma razão que caminha ao lado da fé, para que a gente entenda, não questione Deus, mas venhamos a entender o que significa fé para nós. E a Bíblia define bem a fé, você conhece lá em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento, quando ele diz, o escritor, das coisas que a gente não vê, a gente espera, mas no coração já existe. A fé é uma alavanca que faz com que a coisa aconteça. Não há uma explicação fácil de entender a fé. Aconteceu. Se você tiver a oportunidade de estudar na nossa escola bíblica, estamos aí concluindo o estudo sobre os milagres de Jesus. E se você não pôde acompanhar desde o início, né, estamos aí há quase 6 meses estudando, cada revista é um estudo de 3 meses, estamos há quase 6 meses estudando os milagres de Jesus. Ali na nossa livraria tem o livro Milagres, Enchendo as Talhas do Milagre. E você vai entender mais sobre como desenvolver a fé de tal maneira que você receba os milagres. Então, é muito interessante a gente entender que quando o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é um firme fundamento, não está falando de uma ocasião, algo aleatório. Deus lançou sorte, caiu o milagre no coração do irmão ou da irmã. Não, é um fundamento. Nós precisamos entender e não usar a razão para responder algumas questões, mas aqui entra o elemento fé, que nós devemos depositar que Deus pode fazer através da nossa fé. Se eu coloco esta fé, que diz os Hebreus, como firmamento, fundamento, algo sólido, algo resistente, não importa o que aconteça, há fé suficiente para fazer acontecer o sobrenatural. Alguns poetas, né, no mundo secular e no mundo também cristão, vão dizer que a fé é uma divisão de 2 caminhos. Quando nós escolhemos acreditar ou não acreditar. Então eles vão trazer respostas de uma forma poética, dizendo, é uma encruzilhada. Ou você crê ou não crê, ou você escolhe ou não escolhe, ou você aceita ou não aceita. Para esses poetas, a fé é uma escolha entre 2 caminhos. Para alguns cientistas, né, que desprezam a fé, e eu louvo a Deus porque nós temos um número grande hoje de cientistas que não entendem a fé, mas aceitam o benefício da fé na recuperação de um doente, por exemplo. Isso é um estudo da neurociência que vai dizer, olha, a fé é importante para a recuperação de um doente. Doentes que têm fé, eles conseguem desenvolver uma cura mais acelerada, uma firmeza de cura maior do que aqueles que não acreditam em nada. Muitos se desesperam.
Porque a fé tende a trazer a paz necessária para o corpo desenvolver essa cura. É muito interessante esse estudo, mas não é o que nós vamos nos deter aqui nessa noite. Mas uma grande verdade é revelada quando o homem precisa se encontrar com a fé. Daí lermos o Salmo 119, como lemos, do salmista dizendo, olha, quando eu passei pela aflição, aí eu comecei a entender os seus decretos. O que o salmista está dizendo, senão, quando eu precisei usar a minha fé, no momento em que a dor chegou, no momento em que a família estava se dissolvendo, no momento que uma tragédia estava a caminho, a fé foi colocada em ação e eu entendi a necessidade de ter uma relação com Deus. O salmista falava sobre isso de uma outra forma, e nós entendemos como muitos de nós, eu poderia falar de mim, mas não vale o meu testemunho mais do que vale a palavra, de ter um encontro com Deus no momento de uma grande adversidade. Quantas pessoas relatam isso? Pastor, eu estava abandonado, estava perdido, estava nas drogas, na prostituição, eu estava assim, não tinha mais jeito, aí Jesus veio, estendeu a mão e usou alguém para falar de fé, e a minha fé cresceu, e eu entrei na igreja. Sabe essa questão da gente precisar passar por momentos difíceis para aguçar a nossa fé? É disso que Hebreus está falando. Uma história de fé que usa aqui o personagem Moisés, e eu chamo de personagem porque dá vida. Personagem é aquela história que não tem vida até que aconteça. Então, enquanto uma novela, um teatro é escrito, ainda não se tem um personagem real. Quando alguém assume o papel, aí ele cria-se um personagem. E você vê que os filmes, as novelas, seriados, fazem com que as nossas emoções sejam abaladas. Tem fé que faz a gente chorar, irmãos. Tem filme que faz a gente chorar. Eu choro pouco. Choro mais quando eu estou cortando cebola, sabe? Quando Vera me obriga a cortar cebola. Digo, meu amor, eu choro por você, mas não quero chorar pela cebola. Aí vai eu cortar cebola. E mesmo que eu use qualquer técnica para não chorar, é terrível. A cebola deveria ser dado no cinema quando o filme é ruim, sabe? Você assiste um filme com cara de bobo e vai embora achando que jogou dinheiro fora. Deveriam dar uma cebola para cada um, chorar pelo menos, para mostrar que o filme tinha um valor. Mas por que eu estou falando isso? Porque um personagem mexeu com você. Uma história através de um personagem. E esse exemplo que eu estou dando não tem a ver com fé. Mas a história de Moisés e tudo que faz com que essa história chegue a nós, sim. A gente percebe uma humanidade ainda cada vez menos vivenciando a fé. Cada vez mais a humanidade menos experimenta a fé. Cada vez mais a humanidade vem anulando a fé. Mas por quê? Porque a fé tem suas nuances, né? A fé tem os seus momentos em que é vilipendiada, né? É ferida pela ação de pessoas que abusam da fé alheia, da inocência das pessoas. Isso é muito sério, irmãos. O elemento fé deveria ser estudado por nós o tempo todo. Mas aqui podemos atribuir esse esfriamento da fé, de uma fé que faz acontecer, uma fé que marca a nossa história, uma fé que você deixa um legado para os seus filhos, seus netos, registrando a sua história de um momento em que você colocou a fé em ação e essa fé desencadeou bons resultados na sua vida e na vida dos que vêm depois de você. Não são muitos que conseguem ter essa experiência de fé. Então, talvez por isso a fé venha se desintegrando-se aos poucos, a fé venha sendo fragmentada aos poucos, e as pessoas começam a ficar confusas. Até que ponto eu devo usar a fé? Até que ponto eu devo acreditar? Bom, a gente sabe que o mundo vai de passos largos para a inexistência da fé. Isso é um mover deste mundo, tá? Pode acreditar que já começou, alguém já apertou o botão que deu início a uma desaceleração da fé, porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para as coisas que elas veem. E segundo Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê.
quanto mais eu me prendo às coisas que eu vejo, o dinheiro, a riqueza, o poder, a prosperidade, as coisas que a gente coloca a mão para usufruir, menos eu experimento da fé. Eu creio que os remanescentes nesse mundo, vão experimentar ainda de uma aflição para que através dessa dor desenvolvam sua fé. Ou talvez uma fé cada vez mais vazia, que nem vai ser mais reconhecida como fé. Então, se a gente voltar aqui para a carta aos Hebreus, que é recheada de elementos de fé, versículo 23, eu quero ler de novo, vai falar desse personagem que pela fé, Moisés, depois de nascer, e aí continua a história dizendo que ele foi escondido por seus pais, durante 3 meses eles guardaram esta criança, porque viram que era um menino bonito, ou seja, havia algo nesta criança que fez com que eles pagassem o preço, poderiam pagar o preço até com a própria vida. Se um egípcio descobrisse que seus pais, os pais de Moisés, escondiam ele, eles poderiam ser mortos assim como Moisés. Mas eles preferiram pagar o preço. E aqui aparece esse excelente personagem que representa muito bem essa questão de fé, porque aqui no texto que lemos fala do nascimento, do livramento, do crescimento e das atitudes de Moisés. Queridos, estamos falando de uma distância entre o nascimento de Moisés até essa carta ser escrita de pelo menos 1.500 anos. Da escritura da carta até o dia de hoje, mais 2.000 anos. Então nós estamos aqui assentados, ouvindo a palavra de Deus, contando uma história que nós cremos pela fé, você pode dizer amém por isso? Que tem pelo menos 3.500 anos. Que essa desintegração da fé não apagou dos nossos corações. E não vai apagar, queridos, porque nós estamos falando, não por esse motivo, mas de elementos de uma história que os cientistas, os arqueólogos, os historiadores vão dizendo, esta história é verdadeira. Eles não vão dizer no final que os crentes tinham razão. Que havia, sim, um elemento fé que confirmava essa verdade, mas eles vão dizer que eles acharam muitas coisas que comprovam a existência daquele faraó, daquela escravidão, daquela fuga do Egito, daquela saída, aquele livramento. Eles vão dizer que muitas coisas são reais e nós não precisamos de nenhuma ciência para nos provar, porque nós estamos trabalhando pelo elemento fé. E aqui eu quero rapidamente falar em 5 pontos, 5, pode contar no dedo, como essa história de fé é tão interessante, que nós podemos praticar muita coisa na nossa vida e nós vamos ver como a nossa fé vai ficar afiada. Primeiro, o modo que Deus usou para preservar o povo escolhido dele. Contamos a história rapidamente da saída da fome, chegada no Egito, prosperidade, a inveja dos egípcios, uma prosperidade que incomodava, não pense você, mas a prosperidade do Egito incomoda o mundo. Ah, como incomoda, irmãos. Como incomoda. Veja que nós estamos falando de algo real nas nossas vidas. Se você tem experimentado de uma prosperidade, cuidado. Não caia na cilada do inimigo, eu recomendo sempre isso para os irmãos. Ai, pastor, eu ganhei um dinheiro, vou fazer uma viagem internacional. Vá. Mas eu vou lá para Dubai, eu vou comprar muito ouro. Mas não poste na rede social que você comprou muito ouro. Porque o mundo vai invejar você. E você vai ser elemento da cobiça do mundo. Se você gosta tanto de ouro, pode tomar banho com pó de ouro. Não tem pecado nenhum. Mas só lembrando que vai ser um desperdício de dinheiro. Porque quando você morrer, o ouro vai, como pó, evaporar. Então não ponha o coração nessas coisas. Desfrute. Viaje, passeie, compre, usufrua. Todo o trabalho, todo fruto do seu trabalho é para você usufruir. Mas não põe o coração nessas coisas. Versículo 29, aí mesmo de Hebreus 11, diz: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Olha o modo que Deus usou para dar um grande livramento a todo aquele povo, começando com a história de Moisés lá atrás.
começando por levantar um libertador que ia ser o homem que faria com que aquele povo remanescente gerasse fé no coração, porque eles eram escravos. Pensa num escravo com fé. Eu tenho fé que um dia Deus vai nos tirar daqui. Era uma fé vazia, porque os anos foram se passando, 400 anos da chegada até a saída, acreditamos por no mínimo uns 150 anos de escravidão literal, porque mostra a mudança do faraó, e um povo que já tá sem fé, irmãos. De tal maneira que quando Moisés é enviado, ele tem que convencer que ele é enviado de Deus, tem que dar o nome de Deus, tem que fazer sinais, tem que mostrar maravilhas para que eles acreditassem. Então, como Deus providenciou, enxergando de longe, enquanto aquele povo orava e clamava no meio da aflição, Deus estava preparando o libertador. Isso tudo pela fé. E quando eles saíram para o deserto, saíram pela fé. Eles não tinham noção do que eles encontrariam. Tanto é que alguns começaram a resmungar. Quando a gente não enxerga lá na frente, a gente resmunga do que está acontecendo hoje. A gente começa a não entender e diz, meu Deus, por quê? Ai, Senhor, por quê? Calma, descansa seu coração. Cadê a sua fé? Cadê a sua confiança no agir de Deus? Então, veja que aqui nós temos uma família, que é a família de Moisés, usando a sua fé para receber aquele livramento, e as famílias que estavam lá na frente, sofrendo, clamando a Deus, não perderam a fé. Começaram a transmitir essa fé aos seus filhos, dizendo, olha, está aí sim um homem que veio, estava no nosso meio, ele foi criado pelos egípcios, mas Deus tirou ele daqui e ele voltou, pela fé. Isso tudo é pela fé, não tem comprovação científica nenhuma. O que eles estão dizendo para os seus filhos também é pela fé, eles estão explicando a fé para os seus filhos. Os filhos poderiam questionar, como os filhos de hoje questionam os pais muitas vezes, mas por que tem que ser assim? Às vezes o pai e a mãe não têm resposta, mas ele diz, vamos continuar fazendo assim? Por que chegamos até aqui assim? Para que eu vou mexer nesse elemento? Para que eu vou descaracterizar isso? Para que eu vou mexer nisso? Por que eu tenho que ter resposta para tudo? Meus pais me ensinaram assim, meus avós me ensinaram assim, eu cheguei até aqui, estou ensinando para vocês. Daí a gente vê essa desconstrução da tradição familiar até um tanto quanto perigosa. Porque os nossos filhos hoje estão aprendendo que a ciência tem a palavra. Muitos de nós já estamos dizendo isso, pessoas de meia idade dizendo, não, o bom médico, pastor, eu quero que o senhor ore, mas o meu plano de saúde é maravilhoso. Irmão, se não for o Senhor, o médico vai errar na hora do corte. Ele tinha que fazer assim, ele faz assim, mas não tem resposta. Eu sei que não tem resposta. Não, ele foi lá só arrancar o dente. Não, ele foi lá tirar uma espinhazinha que estava aqui e não voltou. Não tem a ver com o médico. É melhor confiarmos no Deus que nos criou e sabe como fazer a coisa. Depois, o Senhor usará, logicamente, os médicos. Jamais anularemos a medicina ou aqueles que estudaram, mas nós sabemos que assim como muitos médicos são influenciados por Deus, outros são influenciados pelo mal. Quantas histórias a gente ouve de médicos que ao invés de salvar, matam. Não foram inspirados por Deus. Então, veja como uma família que se rende ao Senhor pode gerar grandes livramentos. Pode proporcionar livramentos gigantescos. A história conta. Não é à toa que em Salmo 128, verso 1 e 2, vou pedir para colocar na TV para a gente ganhar tempo, o salmista diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Este, você, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Você pode dizer glória a Deus? Tudo irá bem com você. Não é alguma coisa, é tudo. Tudo irá bem. Mas olha, somos escravos, tema ao Senhor. Mas o faraó está tirando aqui os elementos para a gente fazer os tijolos. Vamos continuar temendo ao Senhor. Alguma coisa Deus vai fazer. O segundo ponto interessante é o modo como os pais de Moisés temeram a Deus, até mesmo acima das autoridades. Isso está no versículo 23. Eu vou ler aí com você, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz o texto.
Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Alguém já me perguntou, mas, pastor, eles não desobedeceram à autoridade? Depende do ponto de vista. Faraó era a autoridade para os seus súditos. Faraó não era hebreu. O povo hebreu está nos mostrando o elemento fé suficiente para que naquele momento eles não tinham rei. Eles não tinham rei, tinha a figura do profeta, do patriarca, do sacerdote, mas não rei. O rei vai se desenvolver depois, lá na frente, com o primeiro rei chamado Saul. Mas até então, esse faraó é rei do Egito, não é rei de Israel. Irmãos, há um elemento aqui que não destitui nenhuma autoridade. Sabemos que Deus dá a liberdade das autoridades se desenvolverem, Deus permite e Deus coloca também autoridades, mas não sobre o seu povo. Porque a maior autoridade do povo de Deus chama-se hoje Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? É um cuidado que a igreja deve ter para não criar aqui nenhuma idolatria. O que verdadeiramente o texto está dizendo? Que aqueles pais ouviram o decreto do rei, tinham punições para eles, mas eles decidiram, não. Esse rei egípcio, ele é rei dos egípcios. Ele é tirano. Eu não reconheço ele como meu rei, ele é rei dos egípcios. Aí aqui a gente começa a entender algo interessante, que é a diferença entre a autoridade e o poder. Sobre os egípcios, esse faraó ele tem autoridade, porque ele é rei, e ele também tem poder de dar livramento, poder de mandar matar, poder de colocar na prisão. Ele tem autoridade e poder. Mas sobre os hebreus, ele não tem autoridade. O que ele tem? Só o poder. Ele teve o poder de escravizar Israel. Ele teria o poder de matar os israelitas. Mas por que não matou? Porque era muita gente. E eles estavam o tempo todo realizando os feitos que tanto o faraó gostava, que era o trabalho escravo, mão de obra barata, né? Não, a gente precisa deles, não mata esse povo, não. Ele tinha poder para matá-los? Sim. Mas onde fica o papel de Deus? Veja aqui como esse entendimento Paulo desenvolve. Aí coloca na tela, por favor. Efésios 1, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, não o mundo, hein? Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder, Deus exerceu esse poder em quem? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só do presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e ele o deu à igreja. Você pode dizer amém por isso? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus deu à igreja, e antes em Cristo, autoridade no nome de Jesus e poder para assustar os demônios. Você se assusta com os demônios? Deixa eu te dizer uma coisa, é você que tem que assustá-los, louvado seja Deus. Eles têm que ficar assustados com você, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Eles é que têm que bater em retirada. Quando eu ouço um crente dizendo: pastor, eu estou numa casa que eu me arrepio todo. Eu falei: irmão, deve estar frio demais a temperatura, não é possível. Hoje Vera comentou uma coisa engraçada. Às vezes a gente ouve uns barulhos lá no quarto, né? Tá. Guarda-roupa dá umas estaladas de madrugada. Guarda-roupa novo, irmão. Não está desabando, não. Novinho. Ela fica: ouviu? Eu falei: ouvi. E aí? Vamos dormir. Hoje ela disse para mim assim: você acendeu a luz do fogão? Aquela luzinha do exaustor, né? Que você só acende quando você aperta. Aí é uma tecla dura. Eu disse: não, nem tive lá hoje. Ele: e aí? Eu
Falei, é nosso amigo invisível. Ora, bolas. Qual o problema? Eu vou me preocupar com quem acendeu a luz, só não pode queimar o meu fogão, o meu exaustor, que aí vai ter uma briga espiritual. Mas quem fez? Não, irmão, pelo amor de Deus, quem guarda a minha vida é o Senhor, quem guarda a tua vida é o Senhor. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, louvado seja Deus. Essa é a autoridade e poder que Israel não vê no faraó. Ele tem autoridade sobre os discípulos dele, os pupilos dele, mas sobre nós, não, autoridade ele não tem. Então foi uma família que invocou a Deus, teve um grande livramento. O poder, ele tinha, de mandar matar os pais de Moisés. Tinha. E se ele quisesse, se não fosse a mão de Deus, ele teria matado Moisés quando chegou na sua filha. Ele poderia questionar. Onde você achou esse menino? Estava aí no riacho. Ele veio da onde? Dos hebreus? Mata ele. Mas Deus não permitiu, porque acima do faraó existe a verdadeira autoridade e poder que está no nome do Senhor, que ainda não é conhecido como Jesus. Mas há uma relação, ok? E a gente vê algo tão maravilhoso aqui, quando o texto vai falar sobre Cristo. Já já eu vou chegar. Vamos ver aí então como Moisés se sacrificou, renunciando às obras da carne. É o que diz, e é pela fé. Versículo 24 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Moisés, sendo homem feito, não mais uma criança, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Olha aqui, ó. Quando Moisés vê o sofrimento do seu povo, ele se esqueceu do conforto que ele tinha, porque ele era filho, era considerado filho de Faraó, adotivo. Ele tinha direito à riqueza, às mágicas do Egito, ele tinha direito a tudo isso, mas quando ele vê o sofrimento do povo que é sangue dele, aí ele começa a ficar incomodado. Aí ele começa, e eu gosto da carta dos Hebreus, que faz um comentário que a gente pode pensar que está fora do foco, né? Porque diz aqui que ele preferiu ser maltratado, versículo 25, junto ao povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, vê que o nome de Cristo aparece se referindo a uma época que Cristo ainda não havia nascido. Por quê? Aí você entende por que Paulo diz que o Pai e Jesus e o Espírito se trata de um só Deus. Que nós entendemos de épocas diferentes, de manifestações diferentes. Mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, escute isso, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez livramentos a Israel, que deu livramentos àquele povo, que matou os primogênitos do inferno lá de Faraó, é o mesmo Deus que habita dentro de você e chamamos de Espírito Santo. Louvado seja Deus. Veja esse poder na sua vida, irmão. Isso não é uma história, porque quando você gera essa fé, você começa a entender que haverá uma recompensa de Deus para quem abre mão das coisas desse mundo. Foi o que Moisés fez. Tinha direito a tudo isso, mas ele disse, não, isso aí não vale a pena não. Aí você entende por que Paulo, escrevendo aos Gálatas, coloca por favor, capítulo 5, versículo 13, quando Paulo diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não à escravidão. Foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ah, que perigo. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, não é escravo um do outro, servam uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Se você não se ama, não adianta você dizer que ama ninguém. Ame você. Primeiramente, a Deus. Depois você olha para você e diz, eu vou cuidar de mim para quando eu estiver bem, cuidar daqueles que precisam. Não adianta você achar que vai cuidar de alguém se você não para de pé. Lembra os antigos que diziam que saco vazio não para em pé. Então, primeiro você abastece-se, depois você ajuda os outros. Quarto ponto, o modo como Moisés viu Deus e o fez enfrentar os seus temores. Essa história de ver Deus é uma concepção.
A gente sabe, né, que Abraão tentou ver Deus, Moisés queria muito, Moisés viu a manifestação. Aquilo que ardia na sarça, vão estudar e dizer, isso é uma teofania. É uma aparição de Deus através do fogo. Sim, ele viu Deus, mas o que ele estava vendo com os olhos carnais era o fogo. Só isso. Versículo 27 de Hebreus 11 diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aí você entende por que o crente dá glória a Deus? Mas não faz isso porque todo mundo faz, não. Ele faz isso porque ele sabe que ele pode estar com a despensa vazia, mas quem abastece a despensa dele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quem segura a fúria do cão sobre a vida dele é o Senhor acampando seus anjos ao seu redor. É por isso que ele vem à igreja quando ele está com dificuldade. Eu não consigo ouvir crente dizendo assim, pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou numa luta. Então você vai perder essa luta. Porque a igreja é o lugar de você encher-se das armas de Deus para vencer as lutas, irmão. Se você se ligar nisso, você vai buscar a igreja muito mais quando você está na luta do que quando você está na bem-aventurança. Então, veja que, por mais que Moisés não reconhecesse a autoridade do faraó, ele reconhecia o poder. Ele teve que fugir porque ele matou um egípcio e ele podia ser morto também. Então ele foge, ele reconhece o poder, não reconhece a autoridade. Aí ele enfrentou as adversidades, teve aquele encontro com Deus. Como é que ele se encontrou com Deus? Pela fé. E tem uma sarça ardendo ali, deixa eu lá para ver o que está acontecendo. Não, irmão. Isso é uma história longa que você não vai achar na Bíblia. O coração do crente em Deus, ele se enche de fé de tal maneira que faz com que ele caminhe em direção a Deus. Ele sabe por onde anda. Ele ouve a voz de Deus, e por mais que ele não entenda claramente, o melhor GPS é Deus. Então, veja, crente, por onde você anda. Deus tem que ser o seu guia. Posso ouvir um amém? Quando confiamos no único confiável, e quando eu digo isso eu não menosprezo as pessoas, mas eu digo que Deus é o único confiável, porque é aquele que nós podemos confiar de verdade. É aquele que nunca vai nos decepcionar. Então, sobre esse cuidado de Deus, o salmista diz no Salmo 34, verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Você pode dizer amém? Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Louvado seja Deus. Tema o Senhor, irmão, não tema as autoridades. Nesse sentido, não, eu estou morrendo de medo. Eu já expliquei aqui há pouco tempo que as autoridades são para serem temidas quando você faz o que é errado. Quando você faz o que é certo, não fique preocupado não. Eles têm autoridade, sim, fazem parte do seu povo. Mas quem tem poder sobre eles? Deus. Deus deu aos homens autoridade. Mas sobre o seu povo, Deus não deu poder. Não, as autoridades não têm poder sobre nós. Eles têm autoridade. Porque se nós cremos no poder de Deus e em Jesus, que é autoridade e poder sobre as nossas vidas, então as autoridades desse mundo é que vão se submeter ao poder da igreja. Nós lemos Paulo escrevendo aos Efésios dizendo que ele deu à igreja. O problema é que às vezes a igreja não usa o poder que deveria usar. Não usa. Eu vi um crente esses dias falando, meu Deus, por que o Brasil, parece que tem o Rio de Janeiro, uma nuvem de demônios, é tanto crime, tanta coisa. Se tem isso, é porque a igreja não exerce o seu poder. Entende por que nós temos que vir ao Bom Dia Espírito Santo orar? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Nenhum poder. Pastor, eu queria poder fazer tal coisa. Poder. Opa, essa palavra diz respeito à oração. Vai orar, crente. Jejua, exerce o poder que Deus entregou. E por último, o modo como Deus ensinou o seu povo a viver pela fé. Isso está no versículo 28 de Hebreus 11, quando diz, pela fé celebrou a Páscoa. Olha que coisa linda. Quem começou a história da Páscoa? Moisés. Pela fé, Moisés ouviu Deus falando que a 10ª praga ia matar primogênito para tudo quanto é lado.
Deus deu ordem, vai lá, mata o cordeiro, junta as famílias, não deixa sobrar carne não. Um ajuda o outro, um abraça o outro. Páscoa tem a ver com essa comunhão, tá, irmãos? Um cuida do outro, um dá provisão para o outro, um confia que o sangue vai ser colocado sobre as postas. Ah, pastor, a minha casa está com uma enfermidade só, então asperge o sangue do cordeiro sobre a sua casa. Sabe o que é isso? Convida Jesus para derramar o sangue dele sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, e os demônios baterão em retirada. O anjo da morte vai ter que se submeter à autoridade da sua casa. Veja como ele comemora a primeira Páscoa pela fé. Aí vem o mundo, irmãos, me perdoe, mas toda vez que se aproxima de Páscoa, eu tenho uma raiva de estar nesse mundo. Eu tenho uma raiva de um país que se diz cristão e comprar coelhinho, irmãos. De onde veio esse coelho? Do inferno. O símbolo da nossa Páscoa é a cruz vazia, louvado seja Deus. O livramento de morte para nós. Pastor, é pecado? Não chama de pecado esse negócio de comprar ovo de Páscoa. Não, eu já falei que isso não é pecado. É desperdício de dinheiro. Não é pecado, não. E já falei que se você me der um ovo de Páscoa, eu não vou olhar para o ovo. Eu quebro ele todinho e como os pedacinhos um por um, que eu amo chocolate. Mas eu prefiro que você não me dê ovo de Páscoa, não. Mas é o mundo que a gente vive, né? As crianças estão saindo das escolas fantasiado de coelho, Jesus Cristo. Se pelo menos ensinasse as crianças a comer cenoura crua, estava bom. Mas não ensinam. Da onde veio isso? Ah, tem um monte de história que não vale a pena. Então, a primeira Páscoa foi instituída. Israel estava prestes a sofrer debaixo do poder de Faraó. Mas eles experimentaram que Faraó vivenciaria o poder de Deus. Olha a diferença. Então nasce a primeira Páscoa, logicamente. Quando o povo clama, confia e obedece a Deus, o sobrenatural acontece. Eu vou ler com você o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ô, crente atribulado. Se você está atribulado é porque Jesus está contigo. Se Jesus não tivesse com você, você já tinha caído pela tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas, olha aí, em tempos de grandes inundações, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, aí ele fala de um rio no momento que a água está espumando, ó, é para mostrar que esse rio tem mais poder que a força das águas. Quem é o rio da vida? Diga Jesus, glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Mesmo que bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode dizer glória a Deus? Nunca se esqueça disso. O Senhor dos exércitos está com você. Deus faz ouvir a sua... O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, diz o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí o salmista repete: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mesmo Deus que livrou aquele povo inteiro lá do Egito é o povo que está conosco, irmãos. Pensa numa coisa maravilhosa. E aqui a gente vai desenvolvendo o tema da fé, porém, se você não percebeu, em tudo que eu falei sobre fé, tem a questão da obediência. Por quê? Quando os pais de Moisés decidiram não ouvir o decreto do rei, qual era o decreto do rei? Entreguem seus filhos. Eles ouvem Deus e no coração eles dizem: vou obedecer a quem? Os meus filhos não foram feitos para serem sacrifícios do mundo, dos deuses do Egito. Não vou entregar meu filho aos demônios desse mundo.
Uma palavra de alerta aos pais, hein? Não entregue os seus filhos aos poderes deste mundo. Entregue os seus filhos a Deus. Eles fizeram isso, ouviram a voz, ó, coisa linda, ouviram a voz, eu poderia dizer, ouviram a voz, coração, e eles disseram, vou esconder Moisés. O que eles fizeram? Obedeceram primeiramente a Deus pela fé. Tudo o que eles fizeram foi pela fé. Quando Moisés começa a crescer, ele começa a se envolver com as coisas do mundo. O que é o mundo de Moisés? O Egito, as riquezas, as mágicas, os encantamentos, aquele colorido todo, uma cidade imensa. Eles começaram a ficar vislumbrados. Os nossos filhos ficam assim, sabe? Muitas vezes que eles vão lá para o mundão, lá, começam a olhar, uau, que coisa maravilhosa. Eu já vi um amigo meu mandando uma imagem que ele foi morar nos Estados Unidos. Ele foi para o Texas, mas a vontade dele mesmo era conhecer Las Vegas. Vê, crente querendo conhecer Las Vegas. Cidade da luxúria, dos jogos, das luzes. Deve ser bonito, o chafariz que brilha e blá, 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 blá. Daqui a pouco está o crente lá com a foto, uma selfie atrás dele. O que tem? Uma maquininha de jogos. Eu disse, esse crente está desviado. Jesus, cuida dele nos Estados Unidos. Que isso, irmãos? Falta de vigilância é essa? Isso é o quê? Eu tenho fé, mas a minha fé não foi capaz de gerar em mim uma obediência. O crente, quando ouve a voz de Deus, ele obedece pela fé. Às vezes o pastor, o pregador é usado para ministrar sobre a sua vida uma autoridade que vem de Deus. Não é do pastor, não é do pregador, é de Deus. Mas se você tem fé, você vai obedecer pela fé. Não, eu vou obedecer porque meu pastor... Não. Aqui não tem obediência cega não, irmãos. Aqui você tem que obedecer porque o Senhor confirmou no seu coração que isto ou aquilo vai ser bom. Qual é o convite que nós fazemos? Conheça a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo... Às vezes eu recebo umas imagens, né, dos irmãos, Instagram, YouTube. Aí, pastor, assiste esse vídeo. Eu falei, não quero, eu só quero ouvir. Porque os nossos olhos se encantam com facilidade. Você sabe por que tem muita gente vivendo fé cega? Porque eles querem ver e não se contentam em ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Você pode estar aqui no culto de olho fechado. Eu não vou acusar você de estar dormindo não, sabe? Mas eu espero que você não perca tempo olhando para mim, mas que você ouça a palavra de Deus entrando no teu coração e gere fé, e você obedeça a voz do Senhor. Moisés renunciou às coisas daquele mundo. Queridos, a Páscoa está se aproximando, irmãos. Cuidado. Amanhã vai ter crente correndo para a fila do pescado. Pastor, você já comprou o seu peixe? Não, eu respeito quem vai comer peixe. Mas a minha fé não é baseada em preceitos de religiões humanas. Não tem nada me dizendo que eu tenho ou que não tenho o que comer. Se fosse assim, eu não teria que comer carne de porco, porque os judeus não comem. Tem alguma coisa errada. Mas também eu não vou sair por aí convidando alguns que só comem peixe a comer um churrasquinho lá em casa. Até porque seria falta de respeito. Cada um come o que quiser. Mas pela minha fé, eu como o que tiver. Não sei, irmãos. Tem dia que pode ter picanha, mas tem dia que vai ter ovo. Eu acho que você devia amanhã comer só ovo. Pré-frango. Vamos instalar um ovo amanhã. Por quê? Eu não vou ficar nem entre a carne nem o peixe. Eu vou comer ovo. Irmãos, nós somos movidos em obediência pela fé, não por preceitos humanos. Cuidado com esta Páscoa. Fujam desses preceitos do mundo que nada tem a ver com fé. Posso ouvir um amém? Coloque-se de pé, por favor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Todo esse contexto de Páscoa nos arremete a uma obediência do povo de Israel pela fé. Tudo isso está acontecendo pela fé que
que gerou neles essa obediência, uma fé de resultados, sabe? Uma fé que faz com que você creia e os resultados apareçam. Não é uma fé que anula a razão humana. Você não pode ser levado a ter fé com o desejo de pular e somente se divertir, ou subir uma escadaria de joelhos, ou carregar um peso nas suas costas. Isso é uma fé vazia, irmãos. A fé que o Senhor quer tem que gerar em nós obediência. Se você é cristão, você tem que obedecer à voz de Deus. Qual é o maior símbolo da Páscoa? Cruz vazia. Eu devo pegar nessa Páscoa, quebrantar o meu coração, me voltar para Deus, agradecer o sacrifício de Jesus e aí aproveitar de tudo que Ele me der. Se Ele der dinheiro para você comer bem, coma bem. Se Ele te der uma família alegre ao redor da sua mesa, se alegre. Mas se Ele não te der, o que comer? Mas se Ele colocar você sozinho nessa Páscoa, talvez Ele queira ter um particular com você nesse tempo. Talvez Ele queira separar você dessa vivência secular. Que o Senhor lhe abençoe grandemente através da sua obediência pela fé. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de meditarmos nas coisas dos altos céus e nos afastarmos cada vez mais das coisas desse mundo. Que no nosso coração haja fé suficiente que nos faça obedecer a sua voz. Assim como grandes resultados aconteceram na vida dos pais de Moisés, do Israel do passado, que seja assim sobre as nossas vidas. Que em meio às grandes dificuldades, o mar se abra e verdadeiramente nós possamos ser os vencedores pela fé. Em nome de Jesus. Amém.